Eu gostaria de fazer uma breve saudação, enquanto representante da UMPS, União dos Movimentos Populares da cidade de São Paulo, em dizer o seguinte, que o PT é aquilo que nós fazemos dele. E, recentemente, na cidade de São Paulo, terminou dia 24, nós tivemos uma conferência municipal de saúde. E, como sempre, essas conferências que abarcam toda a cidade, elas não são fáceis de ser organizadas e de ser concluídas. E, como sempre, há problemas. Só que os problemas, eles estão aí para ser superados. E nós, enquanto sujeitos da nossa própria história, devemos compreender que precisamos fazer parte da solução e nunca do problema. E aí, nesse aspecto, eu gostaria de deixar uma mensagem. Que foram feitas, antecedeu essa conferência, 24 pré-conferências na cidade de São Paulo. E eu pediria, e vou incentivar, para que todas essas regiões, as 32 regiões da cidade de São Paulo, que foram feitas através das subprefeituras, fizessem uma avaliação, fizessem a sua crítica, mas que apontem também solução que possa contribuir ao Conselho Municipal melhorias na execução e na elaboração de novas conferências. Eu acho que aí é o momento que a gente pode contribuir e muito para que a gente ganhe qualidade e amplie a participação da população tão ávida de espaços de qualidade para discutir aquilo que lhe interessa, que é a qualidade e a melhoria, principalmente na saúde. Muito obrigado. Para nós é um orgulho estar junto, contribuindo aqui com o mandato do NEDER, porque nós sabemos que o NEDER, né, tem um grande compromisso com a luta do povo, não só com o MST, mas com vários movimentos sociais por aí. E queria dizer também ontem da atividade, né, do seminário que nós fizemos lá na Assembleia Legislativa, né, sobre a questão das terras públicas no estado de São Paulo. Só nós tínhamos bem umas 400 pessoas, onde o NEDER traz esse debate das terras públicas no estado de São Paulo, que está aí abandonada e querendo privatizar, então que no lugar de privatizar essas terras, que seja repassado para a reforma agrária, para a agricultura familiar e para que as famílias possam de fato produzir, né? Então, esse é nosso compromisso com o mandato, porque a gente sabe, nós do MST estamos juntos e eles também estão juntos aí com a classe trabalhadora no geral, principalmente com o movimento. Tem uma outra ação que ele vai contribuir conosco agora, semana passada eu, o Gilmar e ele e o Sérgio, a gente conversou bastante, que é a questão das áreas que estão paradas na Justiça Federal. Porque a gente sabe, com mais crítica que nós temos dessa lentidão da reforma agrária, mas tem muitas áreas que foi desapropriada, já foi paga pelo governo federal e se encontra parada aí nas justiças federais das várias das regiões. Então, fazer esse trabalho para ver se desbloqueia essas áreas, que elas se transformam em assentamento, né? Isso aí, uma salva de palmas a todos. Muito obrigado a vocês. O NEDER, apesar dele ter uma identidade muito forte com a questão da saúde, até por conta da formação, mas ele sempre atuou bastante junto com a gente na Assembleia, nessa questão da luta pela terra. E hoje, ele na Assembleia continua colocando o mandato dele a serviço desta luta dos trabalhadores rurais sem terra e dos assentados. Tanto que essa semana nós tínhamos aí uma ação de despejo na cidade de Araras, e graças ao mandato do NEDER e a pessoa dele que se disponibilizou a nos acompanhar até o desembargador aqui da Justiça, e por conta dessa ação, e foi por conta dessa ação, nós já tínhamos tido liminar do juiz local de Araras, o desembargador já havia também despachado favorável a essa desapropriação, e graças a essa ação do deputado, junto com o advogado lá de Araras, que acompanha o caso, nós conseguimos reverter essa desapropriação. Boa tarde a todos, queria cumprimentar todos os companheiros e membros da mesa, especialmente o deputado NEDER. Vou fazer uma saudação rápida ao mandato do deputado. Eu não sei se vocês sabem, mas desde 2013 a gente está lutando aqui no estado de São Paulo pela manutenção de instituições e fundações públicas do Estado. O governo começou com uma política de extinção de fundações, fusão de fundações, e nós procuramos o mandato do deputado em 2013 para nos ajudar nessa luta, não só pela não extinção, mas pela preservação da memória dessas fundações e institutos no Estado. Então, o mandato do deputado tem nos ajudado nesse sentido, e nós temos certeza absoluta que só por
estamos ainda hoje vivos e funcionando, porque tivemos a ajuda do mandato do deputado Carlos Neto, toda a assessoria nessa luta. Então, muito importante para nós, né, como funcionários, eu como diretora-presidente da associação, de termos esse apoio do mandato, né, muito importante mesmo. O deputado abriu para nós um espaço dentro da Assembleia que a gente jamais teve. Que a gente às vezes tem que obedecer em cima e esquecer um pouco a base, mas não dá, eu sou aquela que amassa barro. Ainda sou, continuo e serei. Participamos de uma conferência municipal, com todo o esforço que teve, foi difícil fazer essa conferência. Estou aguardo dos resultados, estou indo a caminho da estadual e da nacional, como delegada. E é a briga, Néder, mais uma vez, muito obrigado por tudo. Quando o Mário Covas assumiu em 94, nós tínhamos 21 unidades prisionais no estado de São Paulo. Passados aí quase 20 anos, né, agora, nós temos 161 unidades prisionais. A população que era de 20 mil pessoas privadas de liberdade, nós temos hoje 220 mil pessoas. Né? Com isso, e aí a gente fala que o Brasil é o país da impunidade, nós somos a 4ª população carcerária do mundo. Nós só perdemos para os Estados Unidos, para a Rússia e para a China. E nós estamos caminhando, pelo menos nisso, para ser campeões. Né? Então, são coisas que a gente tem que começar a pensar, porque o estado de São Paulo é a 5ª maior população prisional do mundo. Então, e quando o Néder fala, olha, que para alguns municípios estão indo somente unidades prisionais, eu não conheço, eu tenho andado muito pelos municípios e por várias regiões do estado de São Paulo, exatamente fazendo acompanhamento de políticas de educação e formação para as pessoas privadas de liberdade. E realmente a gente vê em algumas cidades, pequenos municípios, a população prisional é maior do que a população da cidade. Depois da criação da frente parlamentar, de qual o Néder faz a coordenação dela, com outros vários deputados, que é uma frente parlamentar, ela tem um intuito de ser suprapartidário e que haja um esforço de todos, não somente do Poder Legislativo Estadual, mas como é importante a participação de várias reuniões que já fizemos por toda a extensão da SP 255, que diferentemente de outras frentes parlamentares, ela tem esse foco de fazer as reuniões in loco, e não lá na Assembleia Legislativa, que seria uma distorção, né? Trazer o pessoal de lá para cá, e sim o deslocamento do deputado para lá. Dentro da criação até agora, que foi a reinstalação hoje, lá na cidade de São Manuel, a gente conseguiu alguns avanços. Depois de muitos movimentos de fazer a Operação Tartaruga, em vários municípios aconteceu esse tipo de manifestação para que a gente conseguisse alguns tipos de frutos dessa luta que a gente travou. Os frutos foram a duplicação entre o trecho de Barra Bonita a Jaú, e terceira faixas de Igaraçu a São Manuel, e o trecho urbano de Avaré, que é onde ocorriam a maioria dos acidentes. Mas não é por conta de a gente ter conseguido alguns avanços aí que vamos desistir de lutar pela duplicação dela na extensão inteira, né? Eu acho que é isso, né, Néder? Só para dar uma noção, para encerrar essa parte, nós podemos falar de vários outros. Fui presidente da Comissão de Educação e Cultura da Assembleia, hoje eu estou na Comissão de Saúde, Ciência e Tecnologia, Assuntos Municipais e Metropolitanos. Estamos discutindo a nova legislação que permite a formação de municípios e anexação de municípios e distritos com base numa nova lei, mas esse assunto para uma outra reunião. Mas eu queria que a Rita falasse um pouquinho desse trabalho, que ela estava na Secretaria das Mulheres, hoje está na Secretaria da Cultura, de Diversidade Sexual, do movimento LBGTT, e é preciso que a gente enfrente todo tipo de preconceito, inclusive é necessário que os nossos governos sejam mais ousados no enfrentamento dessas questões. Bom, vou começar a falar sobre essa experiência que a gente teve na discussão do Plano Municipal de Educação,
que é uma coisa que ele acontece tem acontecido da mesma maneira no país inteiro, né? A diversidade sexual, ela é uma questão que é bastante incômoda para as pessoas, de uma maneira geral, né? A gente tem uma formação conservadora e tal, e a igreja e os partidos conservadores lançam mão disso, né? O PT, historicamente, né, sempre esteve ao lado de lutas das minorias, não minorias numéricas, mas minorias políticas, as mulheres, os negros e LGBTs, para citar 3. No início da década de 90, a gente criou o primeiro núcleo LGBT. O PT, assim, deu um passo extremamente arrojado e importante. Mas, como em vários outros setores, ele vem abrindo mão dessas pautas para não perder espaço eleitoral. E isso aconteceu com o nosso plano de educação. E por que a gente acha que isso é extremamente importante? Porque a educação é o que dá condições da gente ter olhar para frente e olhar para o futuro. De todos, o coletivo Democracia Vermelha, dentro do nosso coletivo, a gente tirou 4 pontos aqui para colocar e relacionar esses pontos com a importância do mandato do Carlos Neder na Assembleia. O primeiro ponto para a gente, que é muito importante, é garantir e ampliar os direitos sociais. Continuar lutando para que a questão de gênero, a questão racial, a questão da opção sexual seja de fato uma das bandeiras mais importantes do PT e que a gente continue consolidando vitórias importantes para transformar o Brasil num país mais justo. Outro ponto que para a gente é muito importante é fortalecer e ampliar o diálogo com os movimentos sociais contemporâneos. Novas bandeiras têm surgido a cada dia e o PT tem que continuar sendo o que foi no ato da sua fundação. Um partido inovador, a grande inovação, na verdade, na história política brasileira, que consolidou e articulou os movimentos sociais, os direitos sociais e que está construindo, desde a sua fundação, um Brasil mais justo e igualitário em defesa do socialismo. Outro ponto que para a gente é importante é consolidar, né, a articulação com novas agendas, com os movimentos sociais e culturais que estão surgindo na periferia das grandes cidades e do interior de São Paulo. Os movimentos digitais, a internet tem sido um espaço de disputa política importante e o PT precisa estar atento a isso. O mandato do Neder já está preocupado com essa agenda. Depois a Ivaneide vai falar aqui de uma iniciativa que nós vamos fazer em conjunto, a Prefeitura aqui em conjunto com o mandato. Né? E a gente precisa dialogar também com os movimentos de transparência. E, por último, o quarto ponto que a gente tirou no nosso planejamento e nas nossas reuniões executivas, que era importante a gente colocar aqui, o mandato do Neder precisa continuar sendo o que ele é hoje. Né? Ele defende políticas públicas tradicionais e elementos importantes da nossa vida política hoje, que é o SUS, que é a moradia, que é a economia solidária, que é a defesa da universidade pública brasileira, que tem sido tão achacada, principalmente aqui no estado de São Paulo. A USP, por exemplo, onde a maioria da gente, nós estudamos lá e fomos de todos os movimentos estudantis ali, ela nunca foi tão humilhada como nos governos tucanos. Primeiramente, dizer que o coletivo de Guarulhos é um coletivo pequeno, ele está dentro do coletivo da Mensagem ao Partido, que tem contribuído muito com as propostas, inclusive as propostas de Guarulhos, que foram, junto com os companheiros, foi pensado aqui e escrito, e que fez parte das propostas que foram enviadas ao 5º Congresso. Nós estamos atuando em diversas frentes, e mantivemos, Neder, o contato com os sindicatos. Infelizmente não deu para retornar em muitas fábricas, né, devido à perda do mandato da companheira Janete, né. Então nós temos atuado em diversas frentes, uma delas é a Mensagem ao Partido, organizando a Mensagem ao Partido em Guarulhos, e por
iniciativa do companheiro Eloy, também nós estamos criando associações regionais. O Eloy é presidente do instituto, denominado Instituto Visão Pública. E a Janete Pietá, ela tem mantido o espaço dela de discussão, mesmo terminado o mandato dela, mesmo, né? Ela criou uma associação chamada Associação Casa do Mandato. Esse instituto que foi citado aqui, é Visão Pública, nós estamos organizando conjuntamente com o Instituto um curso de formação política, que ele atua em formação política. Então nós vamos divulgar oportunamente para vocês, usando os endereços que foram deixados aqui, para ver aquelas pessoas que se interessam ainda hoje em fazer cursos de formação política, porque nós precisamos melhorar a qualidade da nossa atuação e também propiciar o surgimento de novas lideranças que nos substituam, não é, Moacir? Nós estamos organizando um quarto coletivo, que é o Cidadania Ativa, todos atuando, dialogando com a mensagem ao partido. Mas isso a gente vai ter um outro dia para conversar com mais calma. E a Ivoneide faz parte desse movimento, é uma pessoa que eu conheço há muito tempo, faz parte dessas lideranças históricas, o movimento de saúde da região sudeste, da zona leste, e que, infelizmente, não são prestigiadas pelo PT como deveriam, mas cabe a nós fazer esse resgate. Ivoneide. Falei que só me chamou de velha, né? Mas tudo bem. Mas é o chamado movimento tradicional, né? Bom, gente, olha, acho que a gente já está indo aqui para a reta final, e eu acho que é importante a gente aqui colocar o Cidadania Ativa. Na verdade, a gente já, em outros momentos, tínhamos esse coletivo, e aí todos, a grande maioria que está aqui, se não for todos, sabe do momentos que a gente viveu, né, de eleições que o Néder não conseguiu ganhar, e que aí o mandato acaba ficando pela metade. Mas a gente vem fazendo uma discussão. No dia 18 a gente fez uma reunião, o Néder já tinha feito um documento, e a gente começa, de fato, a saber a importância e a necessidade da gente cada vez mais estar organizado nessa sociedade. Eu estava aqui olhando, Néder, muito interessante, enquanto a gente está vivendo um momento difícil, né, no nosso país, na nossa cidade, você consegue estimular jovens a se filiar. Né? Então, acho que esses são momentos da gente estar fazendo reflexão e de saber o quanto que a gente é responsável para que se toque esse trabalho com pessoas que vêm de lutas aí há muitos anos. Obrigada, acho, por esse espaço que a gente constrói há tantos anos, né? Trabalhei com o Néder muitos anos no mandato, mas a gente já se conhece, como a Araci falou, há muito tempo, e esse é um espaço que a gente não pode perder, né? De saber que nós temos parlamentares e que nós temos um partido que podemos discutir nessa sociedade a garantia dos direitos que a gente luta por tanto tempo. Muito obrigada.